Muito bem, vamos hoje dar continuidade ao que a gente começou no capítulo 7, né? Vamos agora falar basicamente sobre ondas planas, e as quantidades relevantes no regime harmônico, né? Mas inicialmente a gente vai falar de uma questão que a gente deixou em aberto ainda na última aula, que era para ter feito, que é como é que se faz médias de produtos no regime harmônico, né? A gente está falando do regime harmônico. A gente vai lidar com produtos de quantidade, né? Produto de campo, produto escalar entre campos, produto vetorial entre campos, produto entre grandezas escalares. Você precisa saber como é que, quando essas grandezas variam harmonicamente no tempo, né, de que forma esses produtos são feitos, certo? Então, por exemplo, né, se você tem duas grandezas vetoriais, por exemplo, né, se você quer calcular o valor médio do produto escalar das grandezas temporais, campos, né, vetoriais, FG, então, no fundo, você quer fazer o quê? Né? Uma média no tempo, num período de oscilação, do produto, né, no caso aqui, produto escalar, né, entre essas grandezas, certo? Então, isso aqui, na realidade, esse ômega sobre 2π o ômega 2πf, né, sobre 2π, isso aqui dá F, né, que é igual a 1 sobre T, onde T é o período de oscilação. Então, isso aqui, na realidade, é 1 sobre T, da integral entre T e T mais o período desse produto escalar. Então, a gente, manipulando, né, expressando FG em termos dos fasores vetoriais, a gente chega nesse resultado, né, em que a média de um produto tipo produto escalar seria a parte real de um meio do produto entre fasores com um deles, o segundo, conjugado, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Só vendo aqui, né? Isso aqui seria essa forma simples de calcular média, né? E a grandeza relevante no cálculo seria essa grandeza complexa, mais geral, que é produto escalar. Se a gente está falando de produto escalar de grandezas temporais, a grandeza relevante é produto escalar de fasores, um com o conjugado do outro, certo? E esse fatorzinho de meio aparece aqui na frente. Então, por que isso é importante? Porque se eu quiser saber a média dessa produto entre quantidades, basta calcular a parte real dessa grandeza complexa aqui. Em algumas situações, a parte imaginada tem um certo significado condizente com coisas que a gente já conhece, né? Por exemplo, energia reativa, certo? Que é a parte imaginária de uma energia, né? Que a gente vai ver ainda hoje. Mas vamos só dar uma olhada para ver como é que chega nesse ponto aqui, né? Fazendo esse cálculo aqui direto, né? Então você tem aí F, uma grandeza temporal, né? A gente sabe que, a gente acabou de falar, né? É um meio da parte real, ou, né, um meio da grandeza fasorial equivalente, F exponencial mais conjugado, ou se a gente quiser pode escrever assim, né? Um meio de F mais complexo conjugado. E G, por sua vez, também seria algo assim, né? Um meio de G exponencial mais o conjugado, né? Fazendo o produto das duas quantidades, você vai ficar com e depois ele vai calcular a média disso, vai ficar o quê, né? 1/4 de FG exponencial de J2 ômega T, né, mais o complexo conjugado dessa quantidade, né, que seria o produto desses dois aqui, né? Então o complexo conjugado seria F conjugado, G conjugado, exponencial de menos J2 ômega T. Daí tem o termo cruzado, né? Este com o conjugado desse, que vem para cá, certo? Que dá também 1/4, né? Menos J ou J? Por enquanto aqui é J com complexo conjugado, né? Vai ficar F G conjugado
Isso aqui, na verdade, é produto escalar. F escalar, G conjugado, né? Daí tem o J ômega t com menos J ômega t, que dá E elevado a zero, que dá 1. Né? Mais o conjugado disso aqui, certo? Né? Então, esse é o produto dessas grandezas. E vamos calcular a média agora. Né? A média vai ser 1 sobre o período, ou seja, ômega sobre 2π. Você tem, então, a integral dessa quantidade, né? No tempo, né? Integral de t até t mais t, né? Tem um quarto em todo mundo, vou botar aqui 4 vezes. Todo mundo tem um quarto, né? Vou botar aqui 4 vezes, né? Fica fácil. Então, essa quantidade aqui da f escalar g exponencial de j 2 ômega t dt, e tem um complexo conjugado dela, né? Mais cc, né? Tem um outro termo aqui, mais esse termo aqui, fg conjugado. Vou ter ele aqui separado. Fg conjugado, né? dt. E aqui você tem mais o conjugado dele, né? Certo? Então, se nós calcularmos, né, as integrais, essa integral aqui, isso aqui é um termo que não depende do tempo, né? Você lembra quando eu insisti nessa questão, né? Quando a gente faz isso aqui, isso é dependente só da coordenada espacial, né? Não depende do tempo, certo? Só do espaço. Então você tem essencialmente a integral da função exponencial complexa de 2 ômega t, que é cosseno de ômega t e seno de 2 ômega t, cuja média temporal nós sabemos num período dá zero, né? Cosseno de ômega t, integral dá zero, de 0 a 0, no período de oscilação do cosseno de 2 ômega t também, né? Essas funções múltiplas de ômega, frequência múltipla de ômega, todas elas têm média zero. Então, tanto a parte real quanto a imaginária dá zero aqui. Então, esse aqui vai embora. Fica só essa parte aqui que não depende do tempo. Se independente do tempo, a integral de dt dá o quê? Dá o período, né? Então, você tem a média 4 f produto escalar. Está querendo acabar a pilha aqui, eu acho. Um g vai dar o quê? Esse produto aqui. Eu estou esquecendo aqui esse fator aí, né? Ômega sobre 2π, como eu falei, é 1 sobre o período, né? Vou colocar assim. Isso aqui vai dar período, né? F G conjugado mais o conjugado. Ok? Se você cancela, você dá 2 vezes a parte real de FG conjugado. Daí você tem aí aquilo que a gente falou, na média, né, da quantidade de produto escalar, no caso, de duas grandezas reais, né, varia em espaço e coordenada, vai dar o quê? 1/2 da parte real, ou melhor, vou colocar assim, né, parte real de 1/2 disso aqui. Então, como a gente falou, né, a grandeza relevante é essa grandeza aqui. Com ela, você já sabe automaticamente. Essa grandeza, a parte real dela é a média temporal do batimento do produto das quantidades, né? No caso aqui eu fiz produto escalar, então a média dá isso aí. Então, lembrando que a gente tem que sempre lembrar disso, né? Isso aqui não depende do tempo, certo? E por aí, e assim por diante, né? Você tem outras médias. Por exemplo, se você quer calcular a média de F com ele mesmo, certo? Isso é fazer G igual a F, né? Da F escalar F, só que isso aqui já é real, né? F com o vetor com ele conjugado dá um número real, né? Todo escalar real. Então, o valor médio de F com F mesmo é 1/2 disso aqui, que já é real, né? Certo? Outros remédios importantes que a gente vai lidar, né?
Tem, por exemplo, a média do produto vetorial de F com G, né? Se vocês trabalharem e fizerem a mesma álgebra, vocês vão ver que a grandeza relevante é o produto vetorial de F com G conjugado. Certo? Podia ser F conjugado G também, nesse caso, né? Tanto faz, né? Mas, por convenção, usa sempre F normal e G conjugado. Duas grandezas escalares, né? O valor médio do produto dá o quê? Parte real, a grandeza relevante é o quê? 1/2 dos fasores, né? G e H fasores, né? No caso. Aqui faltou um conjugado, né? Está faltando um conjugado aqui. Certo? Está errado aqui. Não sei se no livro está errado, deixa eu ver. Então, errozinho aqui na equação 782, né? Vocês lembrarem aí, certo? Anotem lá na nota de vocês lá, certo? Um errozinho agora que eu vi. Muito bem. Bom, como é que fica... a gente já viu as equações de Maxwell no regime harmônico. Como é que fica o teorema de Poynting, né? No regime harmônico, né? Então, você tem aí... Apareceu uma coisa aqui que não é para aparecer, mas tudo bem. O vetor de Poynting é o vetor que dá a densidade de potência eletromagnética, né? Cujo módulo da densidade de potência eletromagnética é simplesmente no tempo, né? No tempo é vetorial H, né? Então, a gente, como está no campus harmônico, vai lidar com médias temporais. Então, o valor médio de S é o valor médio desse produto vetorial, que a gente acabou de dizer, né? Que a grandeza relevante é o quê? Né? É 1/2 de E vetorial H conjugado. Certo? Então, a gente vai definir o vetor de Poynting complexo como sendo essa grandeza que está aqui dentro. Então, o vetor de Poynting complexo é aquele cuja parte real dá o valor médio do vetor de Poynting no tempo, né? Esse S aqui, o vetor de Poynting no tempo, tem valor médio que é 1/2 que é a parte real do vetor de Poynting complexo, S, certo? Quem é S? Bom, S, por definição, né, surge naturalmente pelo cálculo da média, é 1/2 de E vetor, né, só que depende das coordenadas, H conjugado. Então, esse é o vetor de Poynting complexo. A parte real tem um significado. A parte real é o quê? O valor médio da densidade de potência, do vetor de densidade de potência, num ciclo. Tá? Como é que fica, então, o teorema de Poynting, agora com a introdução desse vetor de Poynting complexo, né? Bom, mais uma vez a gente vai fazer a mesma álgebra que a gente fez anteriormente. Vamos fazer o quê? Né? Calcular aí S, por definição, né? É 1/2 de E vetorial H conjugado, né? Eu botei aqui, não foi? H conjugado, tá? E a regrinha, certo? Vamos calcular então de novo, né? Divergente de S. Agora, usando as equações no regime harmônico, né? Você vai ter 1/2 do divergente de E vetorial H. A gente já fez isso, né? Isso expande. Aparecendo. Eu vou botar aqui de novo porque aparecem uns conjugados aqui que vão. A gente precisa calcular conjugado das equações de Maxwell. Então, isso é uma identidade que a gente já viu antes, né? H escalar rotacional de E. Só que H conjugado aqui no caso, né? Menos E, produto escalar com rotacional de H conjugado. O nabla é um operador real, né? Rotacional de E nós sabemos que é J mais DD dt. Então isso aqui vai dar... Desculpe, rotacional de E é quem é J ômega menos J ômega B, né? 1/2 de H conjugado, produto escalar com dB dt, que é menos J ômega B, vetor fasor, né?
menos E escalar quem? A lei de Ampère modificada, que é J conjugado, rotacional de H conjugado vai dar o conjugado da equação correspondente, tá? J conjugado mais J ômega D conjugado, que dá então menos J ômega D conjugado. Aí ficamos com essa equação, passando o sinal para lá, né? Aqui tem todo mundo, a menos desse aqui que é mais, mas esse aqui é menos, esse aqui é menos, esse menos passa para lá, fica menos divergente de S, igual a E escalar J conjugado. Estou no meio aí, né, pessoal? Tem um meio na frente aqui. Ele vai ficar aqui, menos um meio disso aqui, deve ficar um termo positivo, né? Vou botar um negativo. Aqui a gente faz assim, menos, colocar dessa forma padrão, botar um 2 evidente e fica 4 embaixo, certo? Já fica evidente por quê. Então fica ED conjugado, J ômega vezes 2, fica ED conjugado sobre 2. Sobre 2, sobre tem um 2 em cima, então tem que ser sobre 4. Aí fica menos, esse menos foi para lá, então volta a ser menos de novo, menos BH conjugado sobre 4. Ok? Então essa é a expressão que a gente obtém, né? E a gente define, certo? Vocês estão lembrados, a densidade de energia no tempo era 1/2 de D escalar E, certo? No tempo, né? A grandeza relevante para determinar a densidade de energia média no tempo é a metade dessa quantidade, que é 1/4. Então a gente vai definir a densidade de energia complexa, certo? Como sendo 1/2 disso, que é 1/4 de quem, né? No caso aqui o que aparece é D conjugado, né? É escalar D conjugado. Bom, por quê? Porque com isso, né? A energia média, o valor médio de WE, é a parte real do W reto minúsculo, certo? Ok? Isso aqui é 1/2, né? A parte real disso tem aquele 1/2 da média, certo? Que apareceu, né? Então, por isso que aqui tem que ser 1/4 para dar 1/2 aqui. A regra é essa. Quando aqui tem 1/2 de alguma coisa, é porque é a média da quantidade equivalente, certo? Então, e assim por diante. Então, da mesma forma, a densidade de energia magnética está aqui identificada, certo? BH conjugado sobre 4. Então, 1/4. Então, a densidade de energia magnética complexa, que vai ser interpretado essa questão de ser complexa, porque tentar diferenciar o que é redondo e o que não é aqui, né? A densidade, a média no tempo da densidade de energia é a parte real de W reto M, né? Ok? Ou seja, aqui que nós temos o teorema de Poynting complexo, o que ele diz, né? Ele fala sobre grandezas complexas, certo? Tem uma grandeza que aparece aqui, que é EJ conjugado, fazor. Obviamente, esse valor aqui, a parte real da média, né? Da potência ativa, no caso, ou potência ativa, da potência, digamos, dissipada em meios dissipativos, né? A parte real disso daria a média dessa potência, e aqui você tem uma energia cuja parte real tem a ver com as médias de energia, de densidade de energia. Então o teorema de Poynting fica assim, né?
ou seja, menos divergente de S, tem esse termo, e tem aqui o WE, reto, né? Complexo, menos WN, né? Então a gente fica aí com essa expressãozinha aí, que a gente mostra aqui, certo? Essa aqui, né? Essa é a forma diferencial do teorema de Ponte, agora usando grandezas complexas que são relevantes na determinação de média. Relevante como? A parte real dessas quantidades dá as médias temporais. Certo? O sinal negativo indica alguma coisa? É porque a gente vai usar para fazer a integral. Então a gente deixa assim para... esse sinal aqui a gente vai interpretar já, certo? Isso aqui é W complexo. Esse W aqui é diferente do tipo de letra para a energia real. Né? Isso aqui é tudo densidade, né? Densidade de potência, né? Densidade de potência de intercâmbio entre campo e portadores de carga. Isso aqui é densidade de energia elétrica complexa, densidade de energia magnética complexa. Parte real disso dá energia média no tempo, a densidade de energia média no tempo. E assim por diante, certo? Então essa seria a forma diferencial do teorema de Point, e a gente obtém a forma integral integrando num volume fechado, né? Então se você tem aí, só reforçando aqui, certo? As quantidades, né? Relevantes, as densidades de energia e as médias temporais. Basta calcular a parte real dessas quantidades, né? Observe a diferençazinha sutil aqui nas letras, né? Isso aqui é uma letra de tempo, né? Essa aqui é independente do tempo, certo? Bom, se a gente pegar uma superfície fechada, né? Que limita um volume V, sendo d sigma o elemento de área para fora da região. Então aqui está a forma diferencial do teorema de Point. E se eu integrar, né, no volume, né? Então o que eu faço aqui? Primeiro eu integro todo mundo no volume, né? Rigorosamente pega menos integral de volume do divergente de S, integra em ambos os membros no volume fechado, né? Vai dar aquela quantidade que tem lá, né? Integral de volume disso aqui. E vai dar menos J 2 ômega, né? Esse 2 ômega aqui tem uma razão, porque é 2, né? Porque a energia oscila com frequência 2 vezes, porque produz duas coisas, duas quantidades, né? Aquelas médias que eu calculei antes, que deram nulo, são médias cujo fator exponencial é 2 ômega t, certo? Quer dizer que a oscilação da energia é na frequência dupla, 2 ômega, né? Certo? A média dá zero, mas essa energia oscila, certo? Varia, né, no tempo. Então existe uma oscilação de energia. Então por isso que aparece esses 2 ômega aqui associados à parte de energia, né? Aqui também, né? Se você calcular no tempo, variando no tempo, vai ter uma frequência de 2 ômega também, certo? Porque produz grandezas que variam com ômega, né? Então, se você calcular os campos reais do filial produto, vai ter termos que oscilam em 2 ômega, né? Bom, isso aqui vai dar o quê, né? 2 ômega WM maiúsculo, aliás, WE maiúsculo menos WM. WE maiúsculo é a densidade de energia complexa, é a energia complexa, que é a integral de volume da densidade, esse aqui é um minúsculo, né? Esse aqui é maiúsculo, de energia elétrica. WM maiúsculo é a integral de volume da densidade de energia magnética complexa, certo? E aqui pelo teorema de Gauss, isso aqui dá o fluxo, né, para fora, né, com menos dá o fluxo para dentro da quantidade S projetada na normal. Isso aqui é o fluxo através da superfície fechada sigma do vetor de Point complexo para dentro, né, no sentido de menos d sigma, certo? E aí você tem
o teorema de Point na forma agora fasorial, ou seja, no regime harmônico, a gente tem grandezas complexas, e essas grandezas têm importância. A parte real delas tem um significado de médias temporais, né? E aqui você identifica, né? Suponha que essas coisas, isso aqui dê real, né? Isso aqui seria a potência média, né, dissipada no volume, para o meio dissipativo, sabe? Se for calcular, isso aqui é a lei de Ohm, mais ou menos, né? R2, né? Daquela parte. J igual a sigma E, né? Então tem condutividade proporcional ao quadrado do campo, né? Então é dissipação ou amplificação dependendo do meio, mas tipicamente é dissipação. Isso aqui, né? O que quer dizer isso? Certo? Isso aqui é a diferença entre as energias médias elétrica e magnética no volume. Certo? Isso vai nos dizer alguma coisa a respeito da natureza do que está aqui dentro. Se a gente fizer uma analogia com os circuitos elétricos, né, a gente fala de energia reativa, né, positiva ou negativa. Certo? Aqui no caso a gente tem potência que flui em watts, né? Então, você tem potência reativa, está aqui. Suponha que essas grandezas WE e WM sejam reais, por exemplo, certo? Por um instante. Se WE é maior do que WM, então a predominância de armazenamento de energia é elétrica, certo? Mais elétrica e magnética. Então a gente esperaria que o sistema fosse o quê? Mais capacitivo, porque armazena mais energia elétrica, certo? Então o sistema capacitivo teria a potência reativa o quê? Negativa, certo? Que é a parte imaginária da potência, digamos assim, né? Vamos ver se faz sentido já já. E vice-versa. Se fosse um sistema mais magnético, seria mais indutivo, potência reativa indutiva. Teria o quê? A parte imaginária da densidade potência positiva, certo? Vamos ver aqui, só rapidamente fazer uma análisezinha para ver, certo? Um capacitor, né? Tem uma equaçãozinha, né, de relação de tensão e corrente, né? Vamos botar em fasores aqui, tá certo? I, né? A potência que flui seria o quê? VI conjugado, não é isso? No meio, né? Da teoria de circuito que a gente conhece. E a corrente no capacitor é J ômega C vezes V, né? Certo? Né? JMCV, né? I é igual a CdVdt, no regime fatorial JMCV. E conjugado é o quê? Menos J ômega, C é real, digamos, V conjugado. Então isso aqui vai dar uma potência complexa, né? Que vai dar o quê? V com V conjugado dá real, tá certo? Vai dar menos J ômega C sobre 2 módulo de V ao quadrado, que é imaginário de P, né? Negativo, né? Faz sentido, certo? Então a energia, a potência reativa associada ao efeito capacitivo é negativa. Então o teorema de Point mostra exatamente isso, né? WE é maior que WM, capacitivo. WE maior que WE, indutivo. Certo? Lembre-se, essas são o que o pessoal gosta de fazer é eliminar o máximo possível a questão, essa energia reativa, né, para que toda a potência seja utilizada, né, para intercâmbio de comportadores, seja para movimento, né, para você, e não uma parte fique sendo lá armazenada sem utilização. Se tem energia reativa, é isso que acontece, fica energia armazenada e não é utilizada, né? Fica ali só em torno daquilo que você quer mexer ou levar informação, certo? Muito bem. Próxima coisa que a gente quer ver aqui é ondas planas, né? Como é que fica agora nossa equação da onda no regime harmônico, né? Bom, nós chegamos, no caso, variante no tempo, na equação da onda, né? O que era a equação da onda? Laplaciano de uma componente dos campos, né?
menos 1 sobre C2 D2psi dt2 igual a zero. Né? E, ou seja, a gente fazendo agora, né, psi é uma das componentes do campo, né, ou campo elétrico ou campo magnético. Certo? Fazendo psi a parte real, né, de um fasor psi exponencial de j ômega t, ou seja, a derivada no tempo consiste em fazer o quê? Né? Tirar a derivada no tempo, né, ddt no caso, ela sai e entra equivalentemente j ômega e sai a função temporal e entra o fasor no lugar. Então aqui essa equação ficaria como? Né? Laplaciano de psi reto, que é a função que só depende das coordenadas, menos 1 sobre C2 D2 dt2, que é j ômega ao quadrado, psi igual a zero. Isso aqui dá menos ômega 2, então isso aqui vai dar Laplaciano de psi reto mais ômega 2 sobre C2 psi igual a zero. E essa quantidade aqui, ômega sobre C, tem dimensão de nabla. Né? Nabla tem dimensão de metro a menos 1. Então isso aqui também tem dimensão de metro a menos 1. Isso aqui, a gente... Deixa eu ver se a gente falou dele desse jeito. Não, né? Não falou em K, né? Então, isso aqui a gente vai chamar... A gente está no vácuo, né? Essa quantidade de ômega sobre C vai chamar de K0, certo? E por enquanto eu vou só batizar isso como sendo o número de onda no vácuo. Já vai interpretar isso direito. Dimensão de... Qual é a dimensão dele? Bom, metro menos 1. Tá? 1 sobre segundo, metro sobre segundo. 1 sobre metro. Tá? É a dimensão do nabla. Então, essa equação, a equação da onda, que era essa equação que tem derivada espacial e temporal, no regime harmônico se transforma na equação só de derivadas espaciais. Né? E ela se transforma na equação... Isso aí é uma componente do campo, né? K0 ao quadrado, né? Psi igual a zero. Essa é a chamada equação de Helmholtz, escalar, no caso, né? Ora, se cada componente do campo satisfaz essa equação, é porque se eu combinar diferentes componentes, eu vou obter uma forma vetorial, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Então, o que a gente obtém, né? O campo elétrico deve satisfazer uma equação diferencial, que é a equação de Helmholtz vetorial, que é a mesma estrutura, né? Laplaciano de E, que isso aqui é AX Laplaciano de AX mais K0 ao quadrado de AX na direção AX, mais a Y, etc, etc. Ou seja, cada componente é uma equação daquela. Então, se você obter uma equação vetorial, que é essa equação aqui, na verdade isso não depende se não é coordenada. Se você trabalhar as equações de Maxwell, você chega nessa equação aqui e depois chega na escalar. Né? Escalar é a consequência dessa, na realidade. Então essa aqui é a equação do campo elétrico, que é uma equação semelhante, vai ser satisfeito o campo magnético. Que é o K0, né? Que é o número de onda, é isso aqui. C nós sabemos que é 1 sobre a raiz de zero epsilon zero. Né? Então você tem aí essa equação. E é essa equação que a gente precisa resolver agora, especificamente, né? Que vale só no caso do regime harmônico. Uma equação que tem derivadas parciais no espaço, né? E não tem derivada temporal, só derivada espacial. Certo? Então vamos trabalhar nisso. O que a gente vai fazer? A gente vai decompor em cartesianas e resolver para cada componente de E. Você vai resolver uma equação desse tipo aqui. Né? Vai resolver essa equação aqui. Certo? Resolvendo para uma componente, a gente sabe a solução, forma geral da solução para as outras componentes. É a mesma forma. Então vamos resolver, né?
solução da equação. Como sempre, a gente vai usar a técnica de separação de variáveis. Vai admitir que a função de 3 variáveis é um produto de 3 funções. De uma variável cada uma. É a técnica da solução produto, né? Como a gente está falando, resolvendo só, isso aqui é a solução em que sistema? Um sistema bem específico, vai ser um sistema de coordenadas cartesianas. Né? Então, nesse sistema, a forma geral de soluções de ondas livres, ondas planas, vai ter uma forma bem específica. Tá? E daí, por que a gente faz isso? Porque isso gera uma base de funções. E com essa base você pode construir qualquer função arbitrária, que não seja o produto especificamente de 3 funções, certo? Independentes. Né? Esse é o método geral de resolver equações diferenciais. Você acha uma base de funções para aquela equação diferencial, e com essa base você constrói qualquer solução. Então é isso que a gente quer saber. Quem são os harmônicos dessa equação? Quem são os modos normais? Então os modos normais são aqueles em que a função, solução, é um produto de 3 funções individuais. Daí você acha os modos normais. É isso que a gente vai fazer agora, certo? Então a gente vai jogar isso especificamente, lembrando que Nabla 2 é soma de derivadas segundas, né? E notando que a derivada, por exemplo, segunda em relação a x é só derivada de f, né? Em relação a y é só de g, em relação a z é só de h. Então, com isso, como é que fica esse laplaciano aí? Por exemplo, né? d2 dx2 disso aqui, que é d2 dx2, vai dar a derivada segunda de f, gh, né? Então, ficaria assim, gh d2f dx2 mais fh d2g dy2. Observe que eu estou usando agora a derivada total, né? Porque essa função só depende de x. K0 ao quadrado, daí psi, que é fgh, igual a 0, e fazemos aquele artifício, né? Divide pelo produto fgh, algo que foi feito no caso de potenciais de 2 variáveis, né? Você faz isso também, algo parecido. Dividido por fgh, você fica aí 1 sobre f, 1 sobre g, né? E 1 sobre h. Soma igual a 0, tá? Então, por que a gente faz isso? Para mostrar explicitamente que, por exemplo, né, eu posso pegar esses 2 termos e passar para o segundo membro. Isso aqui vai ser uma função de 2 variáveis, né? Chamada de... Essa aqui vai ser uma função só de uma variável, chamada de f maiúsculo de x. Tá? Chamar de f1 de x. E chamar essa aqui de f2, passando para lá, né? Isso aqui pode ser colocado assim, f1 de x igual a f2, que é esse agrupamento aqui com o final trocado, de yz. Né? Então eu teria uma equação do tipo, uma função só de x, igual a uma função só de yz, qualquer que seja x, y e z. Tá? Como essas funções, eu não sei nem quem são elas, para isso ser satisfeito, qualquer que se diga. Dz, não? Dz ao quadrado. Dz2, É, aqui embaixo. Né? Z ao quadrado, né? Então, vejam, você tem uma função arbitrária de x e uma outra arbitrária de y e z, serem nulas, qualquer que seja, né? X, y e z, uma possibilidade, as funções são todas nulas, né? Ou essas funções não dependem de fato de x, né? E essa também aqui é uma função constante. Ou seja, f de yz é uma constante. E aqui também constante.
A única possibilidade. Seja a mesma constante, no caso, né? Tá faltando, esse aqui não é zero não, né? Tem um errozinho aqui, né, pessoal? Esqueci desse tema aqui, ó. Faltou o zero aqui. Então, é o mesmo raciocínio, não vai mudar nada, só com essa... Aqui tem mais uma constante K0 ao quadrado deu zero, né? Ou seja, então meu F2 é isso aqui tudinho agora, tá? Esqueci desse termo. Mesmo raciocínio, né? Esse termo aqui todinho, né? É uma constante, é a função de YZ apenas de X. Então, ambos os lados têm que ser constantes, tá? Ou seja, a primeira conclusão é que isso aqui tem que ser uma constante, certo? Daí eu concluí isso. Bom, e com respeito a isso aqui, como é que fica? Mais uma vez, eu vou ter funções de y e de z, e esse termo aqui que não tem muita importância, mas eu separo de novo, boto isso aqui para o outro lado, certo? Então fica uma função de y, uma função só de z iguais, qualquer que seja y e z. Novamente, esse termo tem que ser uma constante e esse também, certo? Então a conclusão é essa: para você satisfazer essa equação, qualquer que seja y, z, cada termo dessa composição tem que dar uma constante. E a constante tem que... Essa constante mais essa, mais essa, mais essa tem que dar zero. Como isso aqui é positivo, né? Esses termos aqui, certo? Eu posso, por exemplo, fazer uma escolha. Eu posso fazer várias escolhas. Vou fazer uma escolha bem simples, né? Eu posso fazer aqui, tá certo? Vou pegar esse aqui e passar para lá. Acho que eu posso fazer... Não, assim não. Como é que eu faço mesmo? Acho que eu posso fazer assim, né? Posso fazer isso aqui. Pega isso aqui, certo? Copia e bota aqui. Bota aqui. Muito bem, apaga isso aqui. Isso aqui também, né? Ou seja, nós temos aí, então, o que eu vou fazer aqui? Bom, como eu sei que cada termo tem que ser constante, eu vou chamar isso aqui de uma constante negativa, isso aqui de outra constante negativa, e outra constante negativa, a soma desses termos dá negativa, e combinado com isso vai dar zero. Então, vou chamar isso aqui de menos kx ao quadrado, isso aqui de menos, uma constante associada, né, a derivada em y, vai dar um fator de escala na função, e kz, né? Então, qual é a condição para que essa equação diferencial seja satisfeita? Que k0 ao quadrado seja a soma dos quadrados, né? Kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Então, eu escolho as constantes, elas têm que combinar para dar sempre esse parâmetro intrínseco, né, associado aos campos harmônicos, né? Tem a velocidade e tem a frequência, ômega, né? Você tem agora três equações diferenciais. Por exemplo, em F, você tem d2f dx2 mais kx ao quadrado f igual a zero. Equações semelhantes, né? Você vai fazer, né? Isso igual a menos kx ao quadrado, então você gera essa equação diferencial, né? Certo? Mesma coisa para g, né? Se você botar y, fica aqui ky, né? E bota g aqui. Se for z, você bota kz e g. Equações são todas semelhantes, certo? Nada impede que eu tivesse escolhido um sinal desse negativo e dois positivos, tá? Mas a gente vai construir as soluções naturais primeiro, e essas situações vão aparecer, a gente vai ver em que circunstâncias elas podem ocorrer, certo? Algumas dessas, por exemplo, no espaço livre, podem não ser realizáveis. Então, a gente vai focar nessa solução aí.
Bom, a solução dessa equação é muito conhecida, né? Essas são as funções seno e cosseno, cuja derivada segunda reproduz a própria função, né? Ou a função exponencial, né? Mas nós sabemos, exponencial qual, né? Exponencial cuja derivada segunda dá menos o múltiplo da função. Exponenciais complexas. Combinação de exponenciais complexas dá funções periódicas seno e cosseno. Então, por exemplo, f de x pode ser expressa como combinação de funções do tipo exponencial de mais ou menos j kx x, né? Vamos ver, df dx dá o quê? Vai dar mais ou menos j kx exponencial, derivada segunda vai dar mais ou menos j kx ao quadrado, exponencial, aqui é mais ou menos, né? São duas soluções independentes, né? Então isso aqui dá o quê? Mais ou menos ao quadrado dá 1, j ao quadrado dá menos. Então isso aqui vai dar menos kx ao quadrado. Isso aqui é quem? É a própria função f, né? d2f dx2 mais isso aqui dá 0. Tá? Se eu tivesse colocado seno de kx, x também dá o mesmo resultado, né? Seno de kx vezes x, primeira derivada da kx vezes cosseno, segunda derivada menos kx ao quadrado vezes seno, que dá essa propriedade aqui. Ora, seno é a combinação dessas duas exponenciais complexas. Cosseno também daria resultado, porque é a combinação linear dessas duas exponenciais. Então, nós temos como solução para f algo do tipo exponencial de mais ou menos j kx x e, semelhantemente, né, para g, exponencial ky y e para h também. Certo? Então, nossa solução para psi seria algo do tipo da forma, digamos assim, exponencial de mais ou menos j kx x j ky y kz z, né? Então, ou seja, é algo assim, né? Exponencial, né? De mais ou menos. Eu vou botar assim para ficar mais. J, né? Eu posso escolher sinal de um e sinal de outro. Certo? Ora, todas essas possibilidades, né, podem ser, todas essas possibilidades de sinais, né, podem ser obtidas de apenas uma delas, né? Eu vou escolher uma função só, e depois a gente vai ver que qualquer uma dessas opções de sinal, mais, menos, mais, menos, 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 né, menos, mais, menos, etc., pode ser obtida dessa única opção. Eu vou escolher só uma forma de função, que é a forma que a gente vai adotar. Menos para todo mundo. Menos j, kxx, mais ky, y, mais kz, z. Ok? Daí você tem aí, mais uma vez, o nosso... Aí identifica o produto escalar entre duas quantidades. Uma delas a gente vai chamar de o vetor de onda, que tem componentes kx, ky e kz. E o vetor posição, né? Componente x, y, z.
Né? Então a gente identifica esse fator aqui como sendo produto escalar dessas duas quantidades. Né? Então, essa é a solução para a função para escalar psi, né? Na verdade, isso é um psi reto aqui, tá certo? Para a gente não confundir. Você não vai cobrar essa letrinha na prova, professor? O quê? Na prova você vai cobrar a gente nossa. Só se eu falar delírio, né? Vocês têm que saber fazer essas contas, né? Não, não foi na conta não, é a lei do estudo. Ah, redondo e reto, né? É meio difícil. Não, acho que não. Vocês falam assim, isso aqui é reto, isso aqui é redondo. Ou então usa a letra diferente. Mas isso não vai... Essa dificuldade talvez não ocorra. Acho que não é problema, certo? Você pode usar até a mesma letra, desde que você saiba... A gente depois de perceber, né? Só mostrar que você está usando a mesma letra, mas um é... Muito bem, então cada componente do campo é dessa forma, né? Quer dizer que o campo elétrico, tendo cada componente com essa forma aqui, ele vai ter uma forma de solução, que é essa forma aqui. É zero, exponencial de menos 1. Se cada componente é isso, é porque a solução para o campo elétrico, por exemplo, é algo da forma, um vetor constante, né? Porque aqui teria uma amplitude A, certo? Por exemplo, né? E aqui tem um fator que aparece, esse vetor K, produto escalar contínuo. Então, essa seria a solução no caso de ondas no espaço livre, né? No vácuo. Né? Esse E0 é uma constante, é um vetor constante. E0 é um vetor que tem 3 componentes, né? Vou botar assim, ó, A, AX, mais B, AY, mais C, AZ. Né? Então, ou seja, em resumo, né? Admite que a função é o produto de 3 funções independentes, joga na equação de Helmholtz e obtém essa forma de solução em que essas constantes estão amarradas por essa relação aqui. Isso aqui, lembrando, isso é ômega ao quadrado sobre C ao quadrado, né? E na realidade, Kx, Ky e Kz são as componentes de um vetor, né? Que a gente vai chamar de um vetor de onda. Esse é um parâmetro, né? É um nome que vocês vão ouvir muito em algumas situações quando se deparar com problemas envolvendo ondas eletromagnéticas, né? Reflexão de luz, etc. Uma interface e assim por diante. Vetor de onda. É o vetor que a gente vai ver já que aponta no sentido de propagação da onda eletromagnética. Quem aparece na solução, aparece aí o vetor posição. Solução escalar, tem forma geral, que é dada para essa expressão, isso é uma constante qualquer, e compondo as componentes tem a solução para o campo elétrico, né? Que é a forma padrão de solução, que chama a onda plana, né? No regime harmônico. Né? O campo elétrico de onda plana no regime harmônico é expresso dessa forma aí. Certo? Observe a semelhança disso com a função temporal, né? A função temporal dos campos é exponencial de j ômega t, né? A função espacial é k vetor x, porque no tempo é uma direção só, certo? Um eixo só, uma variável. No espaço são 3, então tem que ter vetor aqui. Por isso que aparece o vetor. Produto escalar. Né? Por exemplo, né, como é que seria o campo físico associado a uma onda desse tipo? Então, por simplicidade, olhando para essa expressão anterior, vamos assumir que esse vetor é real, certo? O vetor tem, A, B e C são números reais. Vamos orientar também
o vetor posição na direção do vetor K. K é o vetor dado, conhecido, certo? Eu conheço um parâmetro da onda, que é o K. Então, essa é a componente x, y, z do K. Certo? Então, eu pego agora, vou orientar o x na direção do K. Então, o que acontece? O vetor complexo vetor complexo, né? É um vetor dado por isso aqui, né? Vetor, né? Exponencial de j menos j, k vetor escalar x. Eu pego o x e oriento na direção de k. Então, k escalar x é a distância até a origem. É o módulo de x que eu vou chamar de x. E o módulo de k que eu vou chamar de, no caso, seria K0, né? Então, no vácuo, né? O módulo de k é K0, né? Ômega sobre c. K0 vezes x, né? X seria a distância da origem até o ponto do espaço. Eu estou indo na direção do vetor de onda K. Né? O campo físico seria o quê? A parte real de E exponencial de J ômega t. Então, isso aqui daria o quê? Né? Parte real é real, né? Então, sai, certo? E0 é real, vai ficar E0 parte real de exponencial de J, daí tem ômega t menos kx. E essa parte real vai dar cosseno dessa função, certo? Então, o campo físico, né? Na verdade, tem um meio aqui, né? Não, está certo. Deixa eu ver. Não é um meio, não é isso? Não, está certo, é isso mesmo. Se fosse um mais outro conjugado, seria sobre 2, mas aqui está correto. Isso aqui vai dar cosseno disso, que independe dessa ordem. Pode colocar assim: é 0 cosseno de kx menos ômega t, ou ômega t menos kx, tá? Então, você tem essa função aí, que ela varia tanto no espaço, harmonicamente, varia com o fator de escala, quanto o tempo, com a frequência ômega. Então, você tem aí, por exemplo, se você, num determinado instante de tempo, por exemplo, em t igual a 0, você tira uma foto e vê como é que essa amplitude varia no espaço, né? Então, o que você tem aí? É igual a E0 cosseno de K. Isso aqui é K0 no caso, né? K0x. Tá? Então, eu vou voltar para cá depois. Então, o que você tem, né? No espaço, né? Você tem uma variação senoidal, digamos assim, né? Um determinado instante de tempo. Isso aqui não tem, a origem não tem muita importância. Mas a periodicidade espacial é lambda 0, né? Certo? Se a gente olhar para a função aqui, a periodicidade dessa função, né? Se eu fizer K0x variar de 2π, ou seja, se eu vario x de ΔX igual a lambda 0, tal que esse argumento varia de 2π, né? Delta K0x igual a 2π. Então, isso aqui vai dar K0 é fixo, ΔX igual a lambda igual a 2π. Então, a periodicidade espacial é 2π sobre K0. K0 é o número de onda no vácuo, né? Isso aqui é chamado comprimento de onda no vácuo. Né? Aqui, ó. Certo? 2π sobre K0. Porque K0 vezes lambda, se der 2π, é uma variação de 2π que não modifica a amplitude. Certo? Então, o período espacial é exatamente o que a gente chama do comprimento de onda medido em metros no vácuo. Né? Então, K0, se vocês olharem a analogia de tempo e espaço, né? Ômega t, né? Isso aqui é frequência angular temporal, né? E K0x é semelhante, né? A variável passa de t para x e ômega passa para K0. Então, isso aqui a gente chama de o quê? Frequência angular
espacial, em radianos por metro. Da mesma forma que ômega é a frequência angular temporal. Então, a espacial é isso aqui, certo? E também lá no caso do tempo, né, você tem 2π, a frequência em ciclos por segundo no tempo, né? Então aqui também vou ter uma frequência em ciclos por segundo espacial. 2π é chamado de ni, no caso zero, porque sempre está falando do vácuo por enquanto, né? Então 2π ni zero é K0, ou seja, ni zero é a frequência em ciclos por metro, e não ciclos por segundo, que é aqui. Tantos ciclos por metro, 2π sobre 2... O K0 é a frequência angular sobre 2π, como nós temos lá, né? F é igual a ômega sobre 2π, né? Mesma coisa. Então, o número de onda é o equivalente do ômega no tempo, que é a frequência angular espacial, e isso aqui é o equivalente, né, da frequência temporal em ciclos por segundo, em Hertz, né? Só que isso aqui seria ciclos por metro, certo? Ou metro menos 1, no caso, né? Ciclos por metro. Se a gente fizer as contas, né, colocando K0 sobre 2π, o que nós temos? A frequência espacial é o inverso do comprimento de onda. A frequência F é o inverso do período no tempo, né? Mesma coisa, certo? Né? Então observe uma coisa importante. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Se eu colocar aqui, jogar a expressão antes de falar sobre isso, a gente vê aqui se eu jogar a expressão para o K0, né, aqui, né, ômega sobre C, né, e levando em conta que ômega é 2π F sobre C, você tem a relação entre frequência em ciclos por segundo temporal, né, e comprimento de onda no espaço, né? Então, como é que fica aqui, né? Esse 2π aqui cancela com isso. Deixa eu só fazer aqui separado, que é melhor. O lambda zero, né? Só para a gente ver essa relação que é importante. Lambda zero, né, é 2π sobre K0, que é 2π sobre ômega vezes C. Então tem essa relação aqui, comprimento de onda no vácuo, né? 2π sobre 2π F sobre C. Então você tem essa relação interessante e importante que a gente sempre lembra, né? Que a gente, quando fala em comprimento de onda, é o inverso da frequência, que o coeficiente é a velocidade da luz, né? O que quer dizer isso? Alta frequência, pequeno comprimento de onda, né? Comprimento de onda curto, altas frequências, né? Baixas frequências, comprimento de onda longo. Se a onda estiver polarizada, vai ter esse mesmo efeito. Vai ter esse mesmo o quê? Vai continuar essa mesma relação, né? Não, isso continua, isso depende da polarização. A polarização é a natureza do campo, né? A gente está falando da natureza da onda, né? Como ela flutua no espaço e no tempo, né? Então, o que nós temos aqui, certo? Só para mostrar por que uma coisa é inversa da outra. É fácil de perceber isso, certo? Vou fazer uma animação aqui para vocês verem, certo? Deixa eu aumentar aqui. É uma animação simples, mas que ilustra exatamente por que aumentando uma coisa diminui a outra, certo? E vice-versa, né? Você tem duas, digamos que ele está no espaço, certo? Isso aí é uma flutuação de amplitude de um campo elétrico. No espaço, a onda verde tem um período maior que a onda vermelha, certo? Ou seja, o comprimento de onda da onda verde é maior, certo? Do que o comprimento da onda vermelha. É de se esperar que a frequência temporal da onda verde seja menor, né? Devido à relação inversa, né? Então, o que a gente vê aí? A frequência baixa da verde se para num determinado ponto do espaço, a verde tem frequência mais baixa do que a vermelha, né? Como deveria ser. Exatamente porque as ondinhas de alta frequência são mais comprimidas, né? Então, num ponto
do espaço, a oscilação é mais rápida. Né? Aí mostra a relação entre frequência, a relação inversa entre frequência e comprimento de onda. Né? Comprimento de onda longo, frequência baixa, que é o verde, comprimento de onda curto, frequência alta, que é o vermelho. Né? É só por isso. Então você vê uma onda se propagando no espaço exatamente um senoide se mexendo. Né? Se você parar no tempo e ficar observando as oscilações, você está vendo a frequência no tempo. Né? Certo? Então essas são as relações importantes que tem que estar ciente, certo? Bom, outra coisa, né? Qual é para manter, né? Mais uma vez, né? Num determinado instante de tempo, olhando para esse argumento aqui, no caso geral, certo? Deixa eu ir para cá. O argumento que aparece lá é a função K escalar x, né? Menos ômega t. Né? Certo? Se eu quiser manter, né, isso fixo, uma constante K maiúscula qualquer, né? O que eu tenho que fazer? Né? Ora, que equação é essa? Né? Então, determinado tempo t igual a t1, certo? Tempo t1, isso aqui vai dar K. A natureza das coisas é semelhante ao que a gente já interpretou anteriormente. Só estou reforçando aqui. Se eu quiser manter sempre essa propriedade, ou seja, na prática, o que quer dizer isso? Deixa eu pegar aqui de novo. Se eu quiser, por exemplo, ficar em cima dessa onda aqui nesse ponto, com que velocidade devo me mover, né? Ou seja, tem que ir junto aqui, né? Desse jeito, certo? Em todo tempo a amplitude é sempre a mesma, né? Ou seja, um observador aqui, por exemplo, né? Ou nesse ponto, se ele quiser sempre ver esse campo agindo sobre ele, por exemplo, né? Mesma intensidade, ele tem que se mover com uma certa velocidade. Com a velocidade que a gente está olhando aqui, certo? Ele vai aqui, deixa eu começar de novo, vai assim, né? Se movendo junto com essa velocidade. Ou seja, sob que condições o argumento do cosseno é constante? Essa é a questão que a gente analisou na última aula, né? Então, aí, a gente, fazendo isso, a gente sabe a velocidade com que ele tem que se propagar para ter essa velocidade constante. Ou seja, na realidade, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é um plano, né? Essa equação, isso constante, porque a constante é o resto que está aqui, né? É K mais ômega T1, isso constante é um plano ortogonal a K. Então, essa onda que a gente está considerando é uma onda plana no regime harmônico e num plano ortogonal a K, certo? Num dado instante de tempo, todos os pontos dessa onda estão com a mesma amplitude. O fasor, se você olhar para cá, certo? Esse aqui é o campo complexo e o campo real seria isso aqui, né? Parte real disso exponencial de menos j kx, agora eu vou botar assim, certo? Menos ômega t. Se eu fixar esse termo complexo aqui, o que quer que aconteça, o campo E vai ser fixo. Então, num dado instante de tempo, eu determino o lugar geométrico dos pontos. Quem é esse lugar geométrico? É um plano ortogonal a K. Então, mais uma vez, né, K, o vetor de onda que diz a propagação, a frente de onda, a amplitude da onda é constante nesse plano. Qual é a velocidade que eu necessito para manter para sempre ver a mesma amplitude? Ora, eu olho para essa equação aqui novamente. Se eu quiser que seja K, basta fazer, vamos orientar x na direção de K, né? Fica kx menos ômega t igual a K. Como é que eu faço a variação? Vamos calcular dx dt, certo? Isso aqui vai dar K dx dt menos ômega dt igual a zero, no caso, né? Então, dx dt é a velocidade com que um observador teria que se propagar. Seria o quê? Ômega sobre K. Na realidade, isso aqui é K0 porque ele está no vácuo, né? K0 é ômega sobre C, isso aqui dá a velocidade da luz. Tá?
Então, se um observador se propaga nesse plano com velocidade, né, ao longo do vetor de onda K, ele vai estar sempre vendo a mesma fase. Se ele estiver nesse ponto aqui e estiver na direção desse vetor inclinado, certo? Ele tem que andar, por exemplo, se ele for nessa direção aqui, se ele quiser acompanhar a mesma amplitude, ele vai ter que ir mais rápido, porque ele tem que ir, no mesmo tempo que eu venho daqui para cá, eu tenho que chegar daqui no comprimento maior. Maior que a velocidade da luz. Na direção de cá, a velocidade de fase, que é o que eles chamam. Por que de fase? Porque a fase da função complexa é constante, certo? Então, a velocidade de fase, na direção do vetor de onda, é a velocidade da luz. Numa direção inclinada em relação ao vetor de onda, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. A velocidade de um observador fictício, para ver a mesma amplitude, certo? Teria que estar uma velocidade mais alta que a da luz, né? Certo? Não quer dizer que haja coisas que têm velocidade maior que a da luz, não. Só quer dizer isso, que precisaria de velocidade maior que a da luz, né? Para sempre ver a mesma coisa, tá? Então, essa relação aqui já mais ou menos imaginável. Bom, a gente calculou o campo elétrico, né? Sabemos que o campo magnético tem a mesma forma, né? A exponencial que aparece vai ser a mesma coisa. Você vai ter uma função exponencial de menos jk escalar x, mas dado o campo elétrico, eu preciso calcular o campo magnético que tem uma relação com o campo elétrico, né? O campo H não tem amplitude arbitrária, eu tenho que saber. Bom, dado a E, eu tenho que usar as equações de Maxwell para determinar H, né? E a gente usa aí a lei de Faraday, né? Isso aqui é J menos J ômega B igual a rotacional de E. E aí a gente substitui a solução para E, né? Então, B igual a μ0H, né? Por isso que aparece ômega μ0 aqui embaixo. E menos J passa com o sinal positivo para o outro lado. Então, essa é a equação que a gente tem que usar. A gente mostra que a relação que se obtém é uma relação simples. Eu vou botar a relação e a gente vai derivar rapidamente aqui, né? A gente chega numa relação desse tipo, ou mais simples ainda, numa relação desse tipo aqui. Ou seja, o campo H tem a mesma forma do campo E, né? Tem essa grandeza aqui no meio, certo? E tem esse parâmetro aqui embaixo, que tem dimensão de impedância. U é um vetor unitário. Isso aqui dá a direção do campo magnético em relação à direção do campo elétrico. E U é o vetor que dá a direção do vetor de onda, K sobre K0. Ou seja, pega o vetor de onda, determina o vetor unitário, calcula o produto vetorial do vetor unitário com o vetor campo elétrico, você tem a amplitude, né, dividindo por esse parâmetro que tem dimensão de impedância, você tem a amplitude do campo magnético. E a função espacial é a mesma, certo? Isso aqui é chamada da impedância de onda do vácuo, né? A gente vai calcular agora, dá essa relação aqui. Então, no vácuo, esses parâmetros valem de 0 a 0. Se vocês calcularem, isso aqui vai dar 120 π, que vale 377 ohms. É um número mágico, né? Então, vamos derivar essa relação, né? Então, você tem aí relação entre campo magnético, né, e campo elétrico. A gente vai usar uma propriedadezinha simples. Aqui você tem uma identidade vetorial que é útil, que é rotacional de um vetor com uma função, certo? Rotacional de um vetor vezes uma função. Isso aqui dá menos a vetorial gradiente da função mais f rotacional do vetor, certo? Isso é uma identidade vetorial, né, que nesse caso é útil de se usar. Se você não souber, quebra em cartesiano e calcula, vai ver que dá o mesmo resultado. Aqui o interessante de fazer isso aqui é porque rotacional de A, que é o vetor, é rotacional de vetor constante. Derivado de vetor constante dá zero, né? Então isso aqui não existe. Então fica aqui H igual a
menos, né? Menos J sobre ômega μ0. A é o vetor constante, que é o E0, vetorial, gradiente dessa função. E o gradiente dessa função vocês podem calcular depois, se quiser decompõe em cartesiano e calcula, mas é fácil verificar que isso aqui vai dar menos JK exponencial menos JK escalar x. Observe que parece uma derivada simples, né? Pega isso aqui e bota aqui, certo? Gradiente de uma função dá um vetor, né? É um vetor na direção do vetor de onda K, certo? Então, o gradiente dessa função dá um vetor que está dirigido, né, no sentido aí de K, né? E reproduz a função. É a derivada exponencial, essencialmente. Só que é a derivada tipo gradiente que fornece um vetor. Ou seja, isso aqui vai dar H menos J com menos J dá menos, vai dar menos 1 sobre ômega μ0 E0 vetorial K exponencial, né? Ou, trocando sinal, né? H igual a 1 sobre ômega μ0 K vetorial E0. Né? Então, essa é a primeira forma que a gente acabou de mostrar aqui. Né? 1 sobre ômega μ0, K vetorial E0, vezes isso aqui. Né? Se eu agora pego, né? Vou um pouco mais. K é quem, né? Vamos dizer que K é o vetor de onda, que ele tem módulo o quê? Ômega sobre C. E direção de um vetor unitário, U, certo? Que por sua vez é ômega sobre C, que é ômega raiz de μ0, ε0, U, né? Então o H fica como? Se eu substituir, ômega cancela, aqui vai ficar raiz de μ0 ε0 sobre μ0, vai ficar assim, ó. Raiz de ε0 sobre μ0, né? U vetorial é 0 exponencial. Isso, por sua vez, é o inverso dessa razão aqui, μ sobre ε, né? E é isso que a gente chama de impedância de onda do espaço livre, Z0. Impedância de onda, né? Se é onda plana, aparece um termo que é uma impedância, dimensão de impedância. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, né? 1 sobre 4π ε0 vale 9 vezes 10 a nona, né? Daí vocês trabalham aí para ver que dá aquele 120π que eu falei, certo? Vai aparecer 4π ao quadrado, né? Sai, você não vê. 9 raiz da 3 dá 12, né? 120 vai aparecer, 120π, certo? Então, essa é o que a gente chama a forma canônica, certo? Isso aí é tão importante saber essas expressões quanto saber o campo de uma carga pontiforme, o campo de um dipolo elétrico, né? O potencial de uma carga pontiforme, o potencial de um dipolo elétrico, né? O potencial vetor de um dipolo magnético, né? E assim por diante. Essas são coisas importantes para a gente sempre estar guardado, né? A gente vai chamar, né? Não está na aula de aula, mas vai passar a chamar isso a forma canônica dos campos de uma onda plana no regime harmônico. Certo? Qual é a forma canônica? É você expressar o campo elétrico desse jeito, e o campo magnético, automaticamente, você sabe qual é a expressão dele já. Certo? Se é dado por isso aqui, porque o H vai ser U vetorial E, amplitude sobre a impedância de onda. E aqui o fator exponencial clássico, certo? Isso aí é o vetor de onda no vácuo, né?
certo? Magnitude no vácuo só, né? 2π sobre lambda no vácuo, que é ômega sobre C. Isso aqui é impedância de onda no vácuo. Né? É isso que compõe o campo na forma canônica. Certo? O é quem? É a direção, é o sentido do vetor de onda K. Bom, eu falei, quando eu resolvi essa equação diferencial, eu falei que bastava esse sinal aqui, né, para gerar qualquer solução. Tá? Uma onda plana, harmônica, né, se propagando na direção do vetor de onda K, né, que lá quando a gente resolveu a função psi, né, só voltando agora, né, eu escolhi, podia ser exponencial de mais ou menos j kx, x, mais ou menos, eu podia escolher qualquer coisa, né, eu escolhi só sinal negativo, né, e falei que qualquer uma das possibilidades seria obtida daqui. Obviamente sim, né? Se eu escolho só essa função, né? Por exemplo, se eu quiser K igual a Kx a X mais Ky a Y mais Kz a Z, dá um resultado, né? Então tem uma onda plana que está na direção do Kx, Ky. Se eu quero uma onda plana na direção do vetor de onda que tem menos Kx mais Ky mais Kz, basta botar o vetor de onda com sinais das componentes. Os sinais estão nas componentes de K. Tá? Qualquer que seja ele. Então, essa forma aqui gera qualquer possibilidade aqui. Por exemplo, você pode ter o vetor de onda como sendo K igual a K0 a X mais 0 a Y mais 0 a Z. É uma onda plana, harmônica, se propagando na direção X. Na direção positiva do eixo X. Se eu tivesse K igual a menos K0 a X, é uma onda plana se propagando no sentido negativo do eixo X. Né? Então, quem determina o sentido de propagação é o vetor de onda. Certo? Então, ou seja, como eu falei, qualquer uma das possibilidades, né, poderia ter sido obtida agora só com esse vetor de onda K. Bom, você pode se perguntar, bom, e se isso aqui fosse um número real, certo? Eu poderia ter um deles real. Né? Se um desses for real, se isso aqui for complexo, por exemplo, né? Por exemplo, eu ter a opção, por exemplo, suponha que K, a solução seja exponencial de menos J e K, aliás, vamos usar isso aqui aparecendo, de repente, um número complexo, né? Menos J, um alfa qualquer, certo? Vezes x. O que isso quer dizer? Exponencial de menos alfa x. Isso quer dizer que a amplitude ia decair no espaço, certo? Ora, decair quer dizer desaparecer. Né? Essas situações podem ocorrer, certo? A gente vai analisar como isso acontece. Mas não no vácuo. Uma onda que vem pelo vácuo, ela não pode decair. Senão você tem energia desaparecendo. Quem é que está absorvendo essa energia? Né? Então, a onda que está livremente se propagando, ela de repente decair, não tem nenhum sentido isso aí. Tá? Mas essas situações podem ocorrer sob certas situações. Quando o campo entra no metal, ele começa a decair. Né? Tem uma razão. Então, a gente vai ver que naquele caso, o vetor de onda vai se tornar complexo. Então, essas coisas não aparecem naturalmente. A reflexão interna total, quando a onda bate no pedaço de vidro do outro lado é ar, se você aumentar o ângulo, a onda é totalmente devolvida. É porque do lado de lá o vetor de onda se torna complexo. Então você vai ter um decaimento. Mas não uma onda livre no espaço, como a gente está falando agora por enquanto. Não tem nada ao redor, tem onda se propagando. Então a solução vai ser ondas livres, ondas planas, cujo argumento é um vetor de onda real, certo? E as componentes, e os sinais desses componentes determinam para onde vai essa onda. Ok. Bom, o que nós temos aí? Então, vamos olhar agora as direções dos campos. Né? Observe as direções dos campos. Né? Primeiro, campo elétrico, de que forma ele está orientado em relação ao vetor de onda? Como é que a gente pode descobrir isso? Eu só sei que o campo elétrico tem essa forma, mas não sei qual a orientação. K é conhecido, certo? Qual é a orientação do E em relação a K? Mas as equações de Maxwell é que determinam essa orientação. Certo? Né? A orientação não é arbitrária. Certo? Divergente de D
é a densidade de cargas livres no espaço, que é zero. Então, no vácuo, né, isso aqui é ε0E. Então, divergente de E igual a zero. Então, botando a expressão para o campo elétrico, isso aqui vai dar o quê? Divergente é zero, exponencial de menos jk escalar x, igual a zero. Mais outra identidade vetorial. Eu acabei de falar do rotacional, né? Agora tem uma, e vamos ver divergente. Divergente de um vetor vezes uma função é o produto escalar do vetor com o gradiente da função, mais um termo que envolve o divergente desse vetor, que dá zero, porque ele é constante. Então, isso aqui fica só, é zero, escalar o gradiente da função exponencial. Que eu acabei de falar para vocês, que vocês vão mostrar, né, faço como exercício, que isso aqui é quem? Menos jk vezes a exponencial. Ou seja, o que nós temos aqui? K escalar é zero, igual a zero, né? Certo? São ortogonais, ou seja, é zero sendo vetor real, né? Você tem aí a propriedade de ortogonalidade, né? K ortogonal ao campo elétrico, né? É zero, certo? Então, nós temos aí essa propriedade, ou seja, a orientação entre K e o campo elétrico não é arbitrária, eles são ortogonais, né? O que mais? Nós temos aqui também, ou seja, K é perpendicular a E e ao campo elétrico, né? E aqui você tem a orientação de H, né? H também é ortogonal ao vetor K, que é a direção de U, né? Está aqui, e também ao campo elétrico. E o sentido de H é o sentido do produto vetorial de U com E0. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui, U é como se fosse K. Se K está para cá, se eu desenhar, por exemplo, E tem que ser ortogonal, né? Vou botar ele para cá, certo? O vetor H é o produto vetorial de K com E, certo? Que dá para baixo, no caso, né? K vetorial E dá um vetor que está para baixo, no caso. Né? Certo? E E vetorial H, que tem o vetor de point, está para onde? Está para lá. Sentido do vetor de point em S, né? Que é um meio de E vetorial H conjugado. Né? Esqueçamos por um momento essa questão dos... Isso aqui pode ser real, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Certo? Tem que tomar cuidado, porque a ortogonalidade com vetores ortogonais, com vetores complexos, é mais complicado do que pode parecer. Né? Mas... admitindo vetores reais, você facilmente obtém a relação aí. Ou seja, o fluxo de potência está na direção de quem? Do carro. Né? Então você tem aí essas características. Né? Aí está mais ou menos como é que oscilam. Observe também, certo? Digamos que E seja um vetor real, certo? É um vetor real, né? Então, isso aqui com a função ômega-t vai dar cosseno, por exemplo, né? No tempo, né? Cosseno caixinha menos ômega-t. Mas aí o campo H vai estar em fase com o campo elétrico. Certo? Ou seja, tudo aqui é real, certo? Então, se E varia com seno, H também varia com seno, em fase. Certo? Então, quer dizer que se você desenhasse no espaço esses campos, né? Você teria algo assim, né? Aqui está o campo elétrico, né? Por exemplo, o campo elétrico está, digamos, nessa direção, E vetorial H está para cá, certo? Você tem o campo oscilando aqui, né? O H... deixa eu ver se está certo aqui. Porque esse mínimo aqui, deixa eu ver se está certo aqui. Esse máximo aqui está... Isso aqui está errado, eu acho, esse desenho. Não, o H era para estar para cá, era para estar ao contrário, era para estar assim, ó, certo? Esse campo, o campo magnético deveria estar com o máximo junto com o máximo do H, entendeu? O máximo do era para estar assim, ó. Esse K é a mesma coisa do vetor de point? Hã? O K? Não, o K não é vetor de point, está na direção do vetor de point, certo? Observe, né? É só a menos de um erro aqui.
o máximo do H tinha que estar com o máximo do E, que não está acontecendo aqui, tá certo? Então era para ser o complemento desse, era para ser assim, ó. Certo? Negativo, né? Porque E é positivo, H é positivo, né? Então era para estar assim, né? E aqui também, certo? Máximo, mínimo, né? É só essa a diferença, mas a menos disso, né? Isso aqui está mais ou menos certo, né? Aqui só está mostrando que está em fase, só que está com 180 graus fora de fase, cara. Tem que estar em fase, né? Isso é uma possibilidade, né? Dependendo se o campo, se um deles for... Não é possibilidade. Esse sempre tem que estar em fase, certo? Sempre em fase. Mesma fase. Disposição. Essa aqui é uma onda plana, né? Mostrando, né? Como é que é uma onda plana, né? A amplitude dela não varia na direção ortogonal a K. É o que a gente está vendo aqui. Aqui está K, sentido de K, né? Nessa direção aqui, isso aqui é uma telha, né? Nessa direção, não há variação do campo. Só na direção, uma direção inclinada, numa direção ortogonal aqui, não há variação de amplitude, certo? Então é como se tivesse uma telha, né, no espaço, várias telhas dessas. E aqui está a frente de onda. O campo E e H estão no plano de fase constante, né? Estão contidos. E aqui está a orientação, E, H e K, certo? Né? Muito bem. E aí está também outras questões interessantes. Por exemplo, se eu tenho uma onda plana que se propaga nessa direção aqui, se eu cortar um plano inclinado, né, daí eu tenho uma onda periódica de período maior, né? Observe, né? Esse aqui é o corte, por exemplo, a π sobre 4, né? Na direção aqui, a comprimento de onda é lambda zero, mas na direção inclinada, a comprimento de onda é maior, né? Que você cortou a senoide, certo? Então você tem um comprimento de onda aqui, que é esse aqui, lambda zero, no caso de 45 graus, você é a raiz 2 vezes maior, né? Se você cortar no plano paralelo essa coisa assim, o comprimento de onda é bem infinito, né? Então o mínimo comprimento de onda é na direção da propagação. Quando ele fala em comprimento de onda, ele está falando, na realidade, na direção, no sentido do vetor de onda. É isso que é o comprimento de onda de uma onda. Essa questão de corte arbitrário, isso está mostrando o que aconteceria, certo? Bom, para concluir, a gente vai falar agora sobre o vetor de Point, né? Como é que ele é para uma onda plana, né? Velocidade de propagação de energia, né? Aqui está o vetor de Point, vamos calcular ele. A gente tem as expressões. O vetor de Point complexo, né? A expressão dele quem é, né? S é 1/2 de E vetorial H conjugado, e a gente sabe o significado disso, né? A parte, ele tem, divergente dele tem um significado, né? Parece densidade de energia, densidade de potência de intercâmbio, comportadores, etc. Vamos jogar as expressões. Isso aqui são tudo fazores, tá? H conjugado, né? A impedância de onda é real, 1 sobre Z0. Então a gente tem que lembrar sempre é fácil lembrar os campos de onda plana, a forma canônica, né? U é o vetor de onda que está na direção de K, é um vetor real também. Então isso aqui vai dar U vetorial quem? É 0 conjugado. Conjugado isso aqui, K é um vetor real, certo? Conjugado vai dar mais J. Então, fazendo o produto vetorial dá quanto? Vai dar E0 vetorial, U vetorial E0 conjugado, e desapareceu, né, esse fator exponencial. Primeira observação: o vetor de Poynting é constante no espaço, não varia. Tá? Não há variação no espaço do vetor de Poynting. Tá? Isso aqui tem aquele A, vetorial B, vetorial C.
produto, né, triplo da A com C na direção de B. Desculpa, vou escalar, né? ACB menos ABC, né? AC é zero com zero conjugado, módulo de é zero ao quadrado, na direção de U. E o outro termo é zero escalar U, que é zero. Porque U está na direção de cá e é... Ou seja, a expressão, o vetor de pointing é 1 meio de é zero ao quadrado sobre Z0 U, certo? Segunda observação, S é o que? Puramente real. É real, não tem parte imaginária. Parte real de S é a densidade de potência, né, média no tempo, certo? Que mais? Ora, volts por metro, né? Eu sei, mas é V2 sobre R, né? Que é potência por metro quadrado, densidade de potência. Por isso que isso aqui tem um significado, certo? Impedância, né? Certo? Se nós formos calcular, né, a densidade de energia elétrica e magnética, né, você vai ter o quê, né? WE vai dar 1/4 de epsilon zero, né? D igual a epsilon zero E, epsilon zero, módulo de E0 ao quadrado, e WM vai dar 1/4 de μ0, módulo de H0 ao quadrado. Observe, né? Módulo de H0, por isso que é bom usar a fórmula canônica, né? Módulo de H0 é módulo disso aqui sobre Z0. Módulo disso aqui é o módulo de E0. Então a amplitude de H é campo sobre impedância. Certo? Isso aqui dá o quê? 1/4 μ0, módulo de E0 ao quadrado sobre Z0 ao quadrado. Vamos calcular isso aqui. Z0 tem que saber também. Ao quadrado é μ0 sobre epsilon zero. Então isso aqui vai dar o quê? μ0 sobre epsilon zero, cancela, fica 1/4 de epsilon zero é 0 ao quadrado. Ou seja, conclusão, densidade de energia elétrica igual a densidade de energia magnética, né, para uma onda plana. Então a energia associada à onda plana tem sempre a densidade de energia elétrica equilibrada com a magnética. Ou seja, o vácuo nem é capacitivo, nem é indutivo. Ele não tem nenhuma natureza, ele não predominantemente armazena um tipo de energia. Nem deveria ser, certo? Não tem nenhuma razão para ser mais uma coisa que a outra, né? Então, você tem a energia eletromagnética, a densidade de energia eletromagnética no meio, no vácuo, seria a soma das duas, WE mais WM, né? Que é 2 vezes uma delas, né? 2WE, por exemplo, né? Elas são iguais. Se você usar a expressão, você vê que isso aqui vai dar bom, não preciso usar isso aqui, né? Eu acho que não precisa, certo? A gente vai deixar assim, porque eu só quero mostrar para você o seguinte, que se vocês calcular, se a gente calcular, certo? Você pode calcular ou uma delas ou a outra, né? Por exemplo, 2 vezes essa aqui dá isso aqui sobre 2, né? Por exemplo, isso aqui dá 1 meio de epsilon zero é 0 ao quadrado, certo? Se manipular isso aqui direitinho, isso aqui dá C, se eu multiplicar por C, isso aqui dá o módulo de vetor de Poynting sobre a velocidade da luz, né? Isso quer dizer que S, o vetor de Poynting, em magnitude, é C vezes a densidade de energia eletromagnética, certo? Né? Por que eu estou falando isso? Isso aqui quer dizer que
Porque a energia eletromagnética se propaga com velocidade c. Vamos ver por quê. Certo? Só de fazer uma pequena... Ou seja, você tem... O vácuo nem dissipa, nem absorve energia, nem nada. Se a energia passa, vai embora. Certo? Né? Se vocês olharem... Imagina um volumezinho diferencial de comprimento ΔL, certo? Né? Uma onda plana está passando, cuja densidade de potência está nessa direção de S aqui, certo? A área atravessada é ΔΣ. Ora, nesse pedaço de volume tem uma energia eletromagnética, ΔW é M, né? E com essa energia, em cada instante... Puxa vida, deixa eu falar que as pessoas falam. Nossa. Uma fixa parou, mas a pessoa que passa... Então, veja bem, vamos ver se vocês conseguem concluir aqui. Então vocês têm aí um pedaço de volume, daí eu tenho uma energia, em cada instante de tempo é como se a energia estivesse fluindo e passando para cá, certo? Entra uma quantidade de energia e sai, né? De um lado e sai do outro lado, certo? Então a gente pode calcular a taxa porque essa energia passa por aqui, né? Aqui estão os elementos, né? A densidade de potência está dada aqui, essa propriedade aqui, certo? E essa aqui, né? Vamos calcular então, certo? A energia que está aqui dentro, nesse pedacinho de volume, ΔL de comprimento, ΔΣ de área, vai ser quanto? Vou fazer um desenho aqui mesmo. Bom, se a densidade de energia é WM minúsculo, né, se esse comprimento aqui é ΔL e essa área é ΔΣ, né, a energia WM maiúsculo é a densidade vezes o volume, né? Bom, isso aqui é um delta, no caso, né? Um pedaço de energia que está ali. Daí, no tempo ΔT, essa energia sai e entra mais um pedaço de energia ΔW lá dentro. A que taxa isso vai acontecer? Bom, só dividir por unidade de tempo. Então, esse comprimento dessezinho ΔL que se move, que sai de energia. Isso aqui seria a velocidade de propagação da energia. Algo equivalente a isso, né? Seria V, densidade de energia eletromagnética, ΔΣ, né? Isso aqui é a taxa com que a energia se move no espaço, digamos assim, né? Mais ou menos. Botando a expressão aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? V, W é M, né? A gente acabou de calcular, vai dar 1/2, né? Epsilon0 é 0 ao quadrado, ΔΣ, né? E nós sabemos que o vetor de point, por sua vez, né, é 0 ao quadrado, né, sobre 2 Z0. Então eu posso pegar o 0 ao quadrado e substituir pelo vetor de point. Isso aqui vai dar 0 ao quadrado sobre 2, vai dar Z0S. Isso aqui dá V Epsilon0 Z0 S ΔΣ, né? Então aparece aqui essa quantidade, a potência, isso aqui é a potência que flui na área ΔΣ, densidade de potência vezes a área, certo? Chamar isso aqui de ΔP, né? Certo? Então você tem aí, só para lembrar, né? Só estou colocando aqui, certo?
Deixa eu fazer aqui, eu estou achando que tem um termo a mais aí, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Z0 da raiz de mi sobre epsilon, né? Raiz de mi sobre epsilon vai dar V epsilon 0, raiz de mi 0 sobre epsilon 0. Epsilon sobre raiz de epsilon da raiz de epsilon, raiz de mi epsilon vai dar raiz de mi epsilon vai dar 1 sobre a velocidade da luz. Isso aqui vai dar V sobre C, S delta sigma, né? Essa é a energia, tá certo? dWEdt, né? O que eu estou fazendo aqui exatamente? Deixa eu ver. Tá, tudo bem. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Ah, tá falando. Eu botei já, V. É dimensionalmente incorreto. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Densidade vezes volume, dLdt, né? Isso aqui é a velocidade de fluxo de energia. Densidade, isso aqui do lado de cá é dW. Tá, tudo bem. Se tá aparecendo. Não está correto, né? Não está correto dimensionalmente, né? Então, dW, delta W dt, né? Tem alguém já? Isso aqui dá 1, né? V sobre C igual a 1, certo? Ou seja, para V sobre C igual a 1, né? Certo? Ele é, de fato, né? Isso quer dizer o seguinte, a taxa com que a energia é transferida, tá certo? Na velocidade V, que é a velocidade da luz, né? É a taxa que flui potência na área de entrada. Isso aqui é delta P, né? Certo? Ou seja, a taxa que a energia passa, né? Com V sobre C igual a 1 vai ser a potência, né? Que flui naquela área, certo? Só para mostrar que de fato a velocidade tem a ver com a energia que é transferida. A energia é transferida na velocidade C e passa e vai embora. Não é absorvida nem amplificada, passa direto pelo vácuo. O vácuo não absorve. Ok? Então, é isso que a gente já mostrou antes, né? Dar esse conceito aqui, certo? Bom, vamos parar por aqui. Daí a gente vai ter a última aula sexta-feira. E daí a gente fecha essa unidade 7, capítulo 7. Né? Passada, você